Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas Divino aqui. Já adianto que quem não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, curta, comente e compartilhe. E me ajude a alcançar a marca de 200 inscritos. Esse é um canal em crescimento, há pouco tempo atrás era apenas 5, de 5 fomos para 50, 50 para 100 e hoje somos 155. E logo vamos alcançar a marca de 200. E o tema do vídeo de hoje é 5 conhecimentos que mudarão a sua vida. Sim, isso mesmo. 5 conhecimentos que mudarão a sua vida. O primeiro deles é comunicação e mentalidade. Sim, isso mesmo, comunicação e mentalidade. A forma com que você se vê, a forma com que você cultiva os seus pensamentos é muito importante. Porque a primeira coisa que acontece é quem você é aqui, ó, na mente, na sua mentalidade. A forma que você pensa, que você se vê e vê o mundo ao seu redor e enxerga as pessoas ao seu redor. Então, observe a sua mentalidade e veja se ela está alinhada com o seu propósito, com aquilo que você quer alcançar, com os seus objetivos de vida, as suas metas, as suas conquistas. E observe se essa mentalidade ela está te ajudando a alcançar isso ou está te levando mais longe. Em vez de te aproximar, ela te está afastando desses objetivos. Então você deve estar atento a isso. E aí, se você identificar coisas que você precisa mudar na sua mentalidade, como pensamentos, crenças, que crença é tudo aquilo que você criou na sua mente desde a sua infância, seu sistema de crenças, que foi experiências, conhecimentos que seu pai, sua mãe passou, a sua ambiência, o seu ambiente. Então, a forma com que você observou o seu ambiente ao redor e aquilo fez com que você teve crenças. Então, você tem que observar suas crenças. Essas crenças, elas estão te ajudando ou elas só estão te sabotando? Só estão te impedindo de sair do lugar e alcançar aquilo que você quer? Da mesma forma é os pensamentos. Então observe seus pensamentos e as suas crenças. E aí você vê, se isso estiver te afastando dos seus objetivos e estiver te sabotando, o que é que você deve fazer? Você deve destruir, consertar, destruir essas crenças sabotadoras e esses pensamentos sabotadores. E daí você deve moldar pensamentos que vai te fazer você chegar mais perto de onde você quer chegar. Aí você deve pensar, quais são os pensamentos e quais são as crenças que eu preciso substituir? Já que eu dei essas aqui e eu devo destruí-las, quais pensamentos e crenças eu tenho que colocar no lugar dessas? E daí você faz exatamente isso, você destrói e substitui. Como você pode adquirir crenças e pensamentos que vai te fazer chegar mais próximo do seu objetivo? Você vê qual é esse objetivo que você tem, essa meta, essa conquista, e daí você busca conhecimento que vai te fazer você alcançar ele. E nesse conhecimento você observa daqui o que é que eu preciso colocar na minha mentalidade, na minha crença, para poder me impulsionar. E aí você faz exatamente isso. É muito simples. Pega um papel e uma caneta, veja o que você precisa tirar e destruir e o que você precisa colocar no lugar disso. Quais crenças e pensamentos novos você tem que colocar no lugar dela. Então, esse é o ponto. Você aprendeu a reprogramar a sua mentalidade, você aprendeu a ressignificar todas essas crenças, todos esses pensamentos, também os traumas, pessoal, porque todo mundo passa por trauma, problema, e tipo, isso não é uma coisa que você vai esquecer, mas você pode ressignificar isso. Essa é a palavra. Você reprograma sua mentalidade, seu sistema de crenças, pensamentos e ressignifica os traumas e os problemas que você passou. Você tem que tratar a criança ferida que você tem dentro de você. E todo mundo tem essa criança ferida, que é exatamente esses problemas que você passou na infância e agora você é um adulto, né? Essa criança cresceu, só que aquela criança ferida, aqueles traumas, aqueles problemas ainda tá aqui, ó, no seu subconsciente. O que é que você faz? Porque isso vai ser uma coisa que se você não cuidar vai te sabotar, você ressignifica isso, dá um novo significado a isso e taca para frente. Nova mentalidade, nova crença, novos pensamentos. Pronto, a primeira você já entendeu. O primeiro conhecimento, mentalidade. Agora o segundo. Qual é o segundo? É comunicação. Sim, isso mesmo. A forma com que você se comunica. A forma com que as pessoas te escutam. Então você tem que observar como é que está a sua comunicação.
a minha comunicação tá boa, quando eu falo, as coisas ficam claras para as pessoas conseguem entender aquilo que eu falo. O que eu falo fica tão fácil que até uma criança consegue entender isso. Se até uma criança consegue entender o que você fala, então sua comunicação tá ótima, tá excelente. Agora você só vai precisar modular essa comunicação e melhorá-la. Se o que você passa, as pessoas conseguem entender, agora você só precisa melhorar a forma com que você passa isso para as pessoas. E a comunicação salva vidas. Se você sabe se comunicar, se as pessoas conseguem te entender, se você consegue persuadir, influenciar as pessoas e o ambiente ao seu redor, fazendo com que as pessoas te ouçam, goste de você, queira estar do seu lado, compre um produto seu, porque a venda sai disso também, da comunicação, de uma boa comunicação, de uma boa argumentação, de você saber usar as estratégias certas e se comunicar com clareza, de modo eficiente. Então, busque conhecimento sobre isso. Comunicação. Comunicação salva muito, salva vidas. Ela ajuda você em tudo. Através dela você alcança qualquer coisa. Aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Pode viajar o mundo inteiro. Então, é isso. Comunicação. Busque conhecimento sobre isso. Busque conhecimento no YouTube. Busque treinamentos, mentorias, cursos sobre comunicação. E veja os seus pontos positivos, melhore eles, e os seus pontos negativos também. Busque livros também que falam sobre o assunto comunicação, e aí lapida a sua comunicação, que você vai ver quão interessante e quão atraente você vai se tornar. Eu, desde pequeno, nunca tive a melhor comunicação, e também eu não sou o melhor comunicador, estou muito longe de ser, mas muitas pessoas me consideram um bom comunicador, uma pessoa que consegue se expressar bem, que tem boas ideias, né? Então, eu sempre tive isso desde criança. E aí o que acontece? Eu fui estimulado a isso. E por isso que eu criei exatamente esse canal aqui, né? Esse canal, por isso que eu faço os vídeos no Instagram, no Kawaii, TikTok, os shorts aqui no YouTube. Por quê? Por causa da minha comunicação. Eu uso a minha comunicação como ferramenta de trabalho. E esse vídeo aqui que vocês estão vendo é a prova disso. Essa comunicação está sendo usada como ferramenta de trabalho para poder alcançar os meus objetivos. E um dia esse canal aqui vai monetizar e eu vou começar a ganhar dinheiro com ele. O objetivo até então é agregar valor na vida de vocês. E em retribuição disso vai vir boas coisas. O canal vai crescer, no tempo vou monetizar, vou começar a ganhar dinheiro. Por aí. Assim, plantar para poder colher. Agora, além da sua comunicação, é bom você adquirir conhecimento sobre comportamento humano. Primeiro, comunicação. Segundo, comportamento humano. Então, você é ser humano e você lidar 24 horas por dia com seres humanos, com outras pessoas, além de lidar consigo mesmo. Então, você vivendo nessa realidade, por que você não busca conhecimento sobre comportamento humano? E eu falo isso porque é muito triste. Eu vejo as pessoas aí desprezando conhecimentos como esse, que eu já citei. E tipo, se você soubesse um pinguinho sobre o comportamento humano, você ia muito longe. Muito longe. Eu mesmo, assim, pouco. Mas o que eu sei já é suficiente para eu poder conseguir me comunicar bem, conseguir persuadir as pessoas, conseguir conquistar aos poucos as coisas que eu quero. Tudo pelo quê? Comportamento humano. Entender sobre isso, entender sobre pessoas. E quando você busca esse conhecimento sobre o comportamento humano, o que é que você vai entender? Você vai entender por que as pessoas elas se comportam da forma que elas se comportam. É isso mesmo. Por que elas se comportam dessa forma? Por que elas tomam essas decisões? O que é que motiva as pessoas a tomar essas decisões? Você vai entender isso quando estudar comportamento humano. E além disso, você vai entender os perfis de comportamento, que existem vários. E aí, quando você vê uma pessoa, você já vai entender qual é o perfil dela, por que ela se comporta daquela forma. E aí isso vai buscar na raiz da pessoa, que é a infância, que a pessoa possivelmente deve ter vivido na infância, traumas, aprendizados, experiências, tudo identificado através do perfil dela, do perfil do comportamento dela. Então, comportamento humano explica isso.
por que as pessoas se comportam da forma que elas se comportam, o que motivou, quais experiências, as coisas que podem ter acontecido para ela ser daquela forma, e como você pode, para cada pessoa, para cada diferente perfil, que existe vários, você pode se comunicar com eles. Como você pode persuadi-los, como você pode vender para eles, como você pode gerar conexão com essas pessoas, como você pode se tornar amigo dessas pessoas, influenciar eles a tomar uma certa decisão. Então vocês percebem isso, como isso é muito importante? Porque se você identifica um perfil de uma pessoa e daí você sabe o que você deve falar para ela poder tomar uma decisão ou influenciar, persuadir ela, você conquista os ambientes, você conquista as pessoas. Mas não é para você buscar esse conhecimento para poder manipular, porque você também pode fazer isso. Mas não, é para você usar para o bem, para você somar e agregar valor na vida dessas pessoas, para você ajudá-las no momento que às vezes elas não estão conscientes do que estão fazendo, você saber tocar no ponto X da questão e mudar uma trajetória, inspirar pessoas. E sem falar da questão, venda. Você vender, se conectar. Através da venda, você muda a sua realidade. Você ganha dinheiro, você conquista suas coisas. Através dessa conexão com as pessoas, você faz network, troca coisas com essas pessoas, toca interações e você também ganha seguidores. Se você quiser crescer, você ganha seguidores no Instagram, nas outras plataformas e por aí vai. Você começa a mudar a sua realidade. Então, a partir de hoje, comece a buscar conhecimento sobre isso. Procure cursos, treinamentos, livros, mentores que ensinam sobre o comportamento humano. E comece a anotar tudo sobre as pessoas, sobre perfis de comportamento e comece a entender sobre elas. E outra coisa que eu quase ia deixando passar. No comportamento humano, você vai entender a diferença da inteligência intrapessoal, que é você entender, isso é comportamento humano também, viu? Você entender a si mesmo, sua mentalidade, sua psicologia, por que você age dessa forma e mudar, ou seja, você se auto-persuadir a mudar, agir e melhorar e você conseguir alcançar o que você quer. E o conhecimento e a inteligência social, que agora você entender sobre as pessoas ao seu redor. Então você vai entender esses dois conhecimentos, sobre si e sobre os outros ao seu redor, que foi o primeiro que eu citei aqui, que é você entender como as pessoas funcionam e como você deve agir nos ambientes sociais para poder se conectar com aquelas pessoas e você conseguir liderar, você conseguir vender, persuadir, as pessoas gostarem de você, estarem ao seu lado, querer ser seu amigo e por aí vai. Você não vai passar mais necessidade com isso. Você não vai passar mais problema com timidez, não vai passar mais problemas com você não saber qual é a sua identidade, porque você vai buscar esses conhecimentos sobre si próprio para você entender a si mesmo. Então, esses problemas você já não vai ter mais quando buscar esse conhecimento, se você aplicar da forma certa para poder ter resultado. Então faça isso, busque cursos, treinamentos, livros, mentorias que falam sobre esse conhecimento, comportamento humano. O terceiro conhecimento, psicologia. Sim, isso mesmo, psicologia. Quando você buscar estudar esse assunto, você vai começar a entender o que os padrões inconscientes, o subconsciente, que motiva uma pessoa a tomar uma decisão ou que te motiva a tomar uma decisão. Então, quando você buscar conhecimento sobre psicologia, você vai entender sobre si e sobre outros também. Você vai entender o que foi que você viveu na sua vida que faz você ser quem você é. Qual foi a experiência, qual foi o trauma, a coisa positiva, a coisa negativa que você passou, que formou dentro de você esses padrões de comportamentos e de pensamentos. E esses padrões inconscientes agem sobre o seu consciente, motivando ele a agir de uma certa forma. E às vezes você nem percebe, porque pode-se dizer que 90% dos nossos padrões de comportamento
é inconsciente. 90% dos padrões é inconsciente. Por isso que quando uma pessoa ela quer mudar um hábito, ela encontra resistência, ela encontra dificuldade para mudar isso. Por isso que muitas vezes ela tenta quebrar um vício ou um ciclo e não consegue. Por quê? Porque ela está usando o consciente para poder justificar uma causa inconsciente. E esse é o problema. Então você tem que entender primeiro o seu inconsciente, a sua psicologia, o que foi que se formou no teu inconsciente. E daí você tem que começar a tomar atitudes e comportamentos que vai moldar não o seu consciente, mas o seu inconsciente. E você trabalhando diretamente com o seu subconsciente, aí você consegue mudar comportamento, hábito, decisão, vícios, e você começa a alcançar os seus resultados mais rápido. E aí você não vai ter mais tanta essa resistência. Ou quando ela vier, você já vai saber por quê e qual foi a causa dela. E aí você vai alcançar seus resultados e objetivos muito mais rápido e muito mais fácil. Vai ser mais simples. E sobre as pessoas, você vai entender também nelas porque elas são assim. E o que você deve fazer para você alcançar um objetivo ali no momento. Seja em relação à venda, seja você vender para uma pessoa, seja você se comunicar de forma mais clara e eficiente para ela, para poder atingir o seu objetivo, seja você gerar uma conexão com ela, ou persuadir ou influenciar ela. Então, psicologia é muito importante. Então, busque livros, treinamentos, mentores que falam sobre esse assunto e comece a guardar isso na sua mente, agir e mudar para você alcançar os seus objetivos. Então, até agora já foi 3. Comunicação, mentalidade, comportamento humano e psicologia. O 4, educação financeira e finanças. Sim, isso mesmo, educação financeira e finanças. Agora a gente saiu do âmbito comportamento humano, desenvolvimento pessoal, para entrarmos no âmbito dinheiro, capital. Você precisa desses conhecimentos sobre educação financeira e finanças se você quiser saber gerenciar o dinheiro que você ganha e administrá-lo para poder multiplicar o seu capital. Então, através da educação financeira e conhecimento de finanças, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir tanto administrar e gerenciar aquilo que você ganha e pegar uma parte disso e multiplicar para poder conseguir fazer uma fonte de renda extra ou outra fonte de renda. Aí pense, através desse conhecimento, você pode mudar a sua realidade financeira e melhorar sua situação ou também deixar de ser pobre e se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa rica. E quando eu falo isso, não é só em dinheiro, é em mentalidade. É você mudar a sua mentalidade, a forma de você pensar. Esses padrões. Adquirir eles com base nesses conhecimentos e agora tocar para frente, multiplicar seu capital, gerenciar e multiplicar ele. Aí você pode fazer isso através de quê? Através de você empreender, né? Através do empreendedorismo e através de investimento também. Mas investimento eu digo que fica um pouco mais para frente. E agora no início você tem que aprender formas de poder multiplicar esse dinheiro. Primeiro você aprende a guardar, a pegar aquela parte, você gerenciar e multiplicar. E depois você vai aprender formas de multiplicar isso. E esse é exatamente o 5º conhecimento que eu vou passar aqui para vocês. As formas de você multiplicar o dinheiro, que é empreendedorismo, o 5º, empreendedorismo e marketing digital. Você consegue multiplicar o seu capital através disso, do empreendedorismo e do marketing digital. Como? Primeiro, você tem as possibilidades mais tradicionais, que é, você pode pegar um tanto daquilo que você guardou, o seu dinheiro, que você juntou, e comprar algum produto e revender. E você pode fazer isso na sua cidade mesmo, não precisa ser um lugar grande. Na sua cidade, para as pessoas que você conhece, você compra um produto, você primeiro pensa, o que é que essas pessoas estão precisando? O que é que essas pessoas querem? O que é que está em alta e alta demanda que as pessoas estão procurando? Aí você compra isso e oferece para elas esse produto. E daí você vende 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30.
E por aí você vai. Daí você vai multiplicar esse dinheiro. E agora onde entra aquele conhecimento anterior, educação financeira e finanças. Você vai saber pegar aquele dinheiro, comprar mais produto, você vai saber a parte que você tem que comprar mais e a parte que você tem que guardar e a parte que você vai ter que deixar de reserva. Assim que você consegue montar o seu negócio, entendeu? Ou você pode também, além disso, que nem eu citei, deu exemplo de vendas, você pode comprar algo e vender na rua, vender de porta em porta. Igual eu já fiz muito isso. Já vendi na rua. Antigamente, eu não tinha dinheiro para poder pegar, comprar algo e revender. O que é que eu fazia? Eu chegava para uma pessoa que tinha algum produto e falava, olha, eu vou vender para você, oferecer esse serviço para ela, e em troca você vai me dar uma comissão por isso. E nisso eu vendi verdura, né? Vendi hortaliça, coentro, alface, por aí vai. Vendi peixe também. E aí vendi na rua, vendi na feira, porta em porta. Aí eu saía de manhã, de tarde, até de noite, gritando esses produtos. Vendia, conseguia fazer ali um dinheiro no dia. E depois disso, o que foi que eu fiz? Depois que eu consegui ajuntar o dinheiro, eu peguei uma parte daquele dinheiro e comecei a comprar amendoim torrado. Daí eu comprei um amendoim, eu torrava e saía vendendo na rua, né? Vendia por R$1, né? E ali eu ganhava meu lucro, porque eu comprava barato, um saco, e tipo, de R$1 eu lucrava. Também, nisso, eu também pegava geladinho para vender, e ali eu ganhava uma comissão daquilo. E aí eu pegava disso e multiplicava o meu dinheiro. Uma coisa basicamente simples, mas que me serviu por um bom tempo e que me sustentou, digamos, serviu para me sustentar e eu poder comprar aquilo que eu quero, né? Poder guardar e poder, aos poucos, ir conquistando minha coisa. Então, essa coisa simples, vender na rua, me serviu muito. Depois disso, eu saí, mudei de cidade. Nessa outra cidade, eu comecei a vender amendoim também, picolé. Aí eu vendi nas ruas, vendi na praia também, nos bares. Por aí foi. Então, foi muito importante essa caminhada que eu tive, essa jornada. Foi excelente. Eu digo que, embora teve os seus problemas, dificuldade, mas tipo assim, isso me lapidou, foi muito importante. E nisso me desbloqueou muita coisa. Eu tinha muito antes vergonha, eu não conseguia falar com as pessoas no ambiente social, eu ficava retraído, tímido, eu não conseguia ser eu mesmo. Até falar aqui no celular, na câmera, eu não tinha esse jogo de cintura, essa traqueja, esse traquejo para falar com a câmera. Eu tinha muita dificuldade, ficava travando e gravava um vídeo várias vezes para poder conseguir fazer um. E no final, às vezes, não acabava nem fazendo. Então, eu digo que foi muito importante toda essa experiência que eu passei. Isso literalmente mudou a minha vida. E eu consegui melhorar e consegui aos poucos conquistar os resultados que eu queria. Tá? E aí, agora, o meu objetivo é eu poder empreender. E aí agora o meu objetivo é eu empreender através do mercado digital. É isso que eu quero fazer. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero chegar a juntar um dinheiro, um capital, e daí me afiliar a algum produto, algum serviço, né? E começar a oferecer esses serviços para as pessoas através do Instagram, dos anúncios online, que é uma coisa que eu venho estudando e venho aprendendo a fazer. Pelo menos subir uma campanha no Facebook eu já sei. Subir uma campanha, trazer as pessoas para o WhatsApp. O básico do básico eu sei fazer. E daí, fazer isso, melhorar mais, cada vez mais. E conseguir fechar vendas. Conseguir, através dessa ferramenta, oferecer os meus produtos, os meus serviços, né? Porque eu também tenho esse objetivo, não só se afiliar a um produto. Então eu tenho esse objetivo, não só me afiliar a um produto, mas também criar o meu próprio produto. Seja e-book, né? Seja eu ter um produto físico ali, né? E vender esse produto. Seja do nicho de saúde, ou emagrecimento, encapsulado, qualquer coisa do tipo. E criar o meu ecossistema de negócios. Esse é o meu objetivo. Criar meu império online, meu ecossistema de negócios através da internet. E isso vai requer tempo, não vai ser do dia para a noite, vai demorar. E aí agora é só o início, eu estou buscando conhecimento e estou aplicando. Esse canal aqui no YouTube é um
das formas, das fontes de renda que será. Também tem o Instagram, Kawaii, TikTok. Então, tipo, agora é o começo. Eu tô lapidando aos poucos cada coisa e eu tô trazendo esse conteúdo de valor. Porque além de eu ter meus produtos, de eu ter os meus negócios, eu também quero passar conhecimentos para vocês. Com pouco conhecimento que eu já tenho, eu já tô fazendo isso através do YouTube, das outras plataformas. E eu vou fazer isso cada vez mais. Então é isso. Então pense só, se você aprender a fazer isso, primeiro, você busca conhecimento sobre a sua mentalidade, você moldar a forma que você pensa, você entender o que é que te motivou e formou os seus pensamentos, padrões, crenças e aprender a usar isso a seu favor, você já vai muito longe. Aí daí você moldar a sua comunicação, a forma como você se comunica, como você fala com as pessoas, para você aprender a vender, fechar negócios, né? Se conectar com as pessoas, crescer no Instagram, Facebook, YouTube, por aí vai, nas suas redes sociais. E daí, você buscar conhecimento sobre psicologia para poder entender como você pensa e como mudar a sua forma de pensar, forma de se comportar. Você entender sobre os outros também sobre isso. Você vai muito mais longe. Você vai conseguir alcançar o seu objetivo com mais facilidade. Porque essas 5 coisas que eu citei são todas interligadas. Elas estão todas interligadas. Uma precisa que a outra coexista para que a pessoa consiga alcançar o resultado com mais facilidade e mais rápido. E daí você tem esse conhecimento sobre finanças, sobre dinheiro, como você gerenciar, como você multiplicar, né? E como você procurar fontes de renda através do empreendedorismo e de negócios digitais. Então, você vai alcançar tudo que você quer. Você vai muito longe se você souber mesclar esses 5 conhecimentos e unir todos eles para potencializar a sua ação, para poder chegar ao seu objetivo. Você vai chegar muito mais rápido. Coisa que levaria 5, 10 anos para você fazer, você vai fazer em 1, 2 anos. Se você buscar esses conhecimentos e começar a usá-los a seu favor, para poder alcançar os resultados que você quer, os objetivos que você tem, entendeu? Então faça isso. E esse último conhecimento, que foi empreendedorismo e marketing digital, eu já falei aqui, dando meu exemplo de vida. É exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que procurar no que você é bom, no meu caso, comunicação e vendas, e a partir daí, você tem que agir para poder tocar o seu negócio para frente. E aí você fez isso, você identificou no que você é bom, agora você busca formas de fazer, ensinar isso para as outras pessoas. E aí usa as redes sociais, Instagram, WhatsApp, por aí vai. Monta o seu negócio, se afilia a um produto, seja afiliado, e daí você revende esse produto, ganha um dinheiro, ajunta um capital e cria o seu próprio produto e vende o seu próprio produto. Aí você vai ganhar mais. Daí você cria o seu próprio serviço, a sua própria metodologia. Aí você pode criar um curso, um treinamento, um e-book, vender para as pessoas, ter produtos físicos para poder vender. E daí você vai crescendo cada vez mais. E aí você vai mudar a sua vida, a sua realidade. Então por isso que eu falei, esses são os 5 conhecimentos que, se você buscar e se você aplicar na sua vida, você vai mudá-la completamente. Vai mudar completamente seus resultados e também a sua realidade. Então, se você almeja o sucesso, almeja a grandeza, a conquista e coisas na sua vida, se você buscar esses conhecimentos e colocar em prática na sua vida, você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você almeja e tem por objetivo. Então é isso. Os 5 conhecimentos são: primeiro, comunicação e mentalidade, pode anotar. Segundo, comportamento humano. Terceiro, psicologia. Quarto, educação financeira e finanças. E quinto, empreendedorismo e marketing digital. Então, una todos esses conhecimentos para poder potencializar a sua ação e alcançar o resultado que você quer. Pode anotar tudo que eu falei e busque
cursos, mentorias, treinamentos, métodos, livros que falam sobre esse assunto, para você poder mudar a sua realidade. Então, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado por vocês. Foi um vídeo mais longo, né? Ter ficado até o final. Foi um grande prazer. Se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, curta, comente, compartilha. E me siga nas outras redes sociais, o Lucas Divino. Foi um prazer imenso fazer esse vídeo. Hoje o dia tá de sol, não é um dia de chuva igual ontem. Gravei aqui nesse mesmo lugar. E é isso. Se torne a sua melhor versão por você. Acredite, age e conquiste pelo seu legado. Eu sou o Lucas Divino, até o próximo vídeo.